Mas vamos lá, tem bastante perguntas, nós vamos tentar fazer um rodízio entre elas aqui. O Juvenal, que pergunta para o Davi. O Davi nos falou sobre o custeio do plano autossustentável da CACI. Sabe-se da importância de debater o assunto, porém gostaria de saber qual a saúde, entre aspas, da CACI na atualidade. Eu vou pedir aos debatedores que vão responder aos questionamentos que sejam bem sucintos nas respostas, porque nós temos muitas perguntas. E eu acho que muito do que ficou pendente aqui vai ser possível responder nas perguntas. Bom, Juvenal, vocês viram hoje de manhã que o mercado está trabalhando com um crescimento de despesas para esse ano da ordem de 13%, né? Ou seja, o dobro da meta máxima de inflação pactuada pelo governo. Então, é o seguinte, a CACI trabalhou nesse primeiro semestre com a expectativa de crescimento das suas despesas de 9%. Elas cresceram 8,8%. Então, nós terminamos o primeiro semestre com resultado positivo, né? A gente tem trabalhado muito no aperfeiçoamento das provisões, porque é uma metodologia que tem que ser modificada junto à Agência Nacional de Saúde, e essas provisões elas têm que ser o mais corretas possíveis, porque senão elas podem induzir a um crescimento que não é real. Agora, teve uma pergunta aqui também sobre essa questão do RPG. Eu queria fazer o link. Tá? Qual é o link? O RPG eu conheço bem, vocês estão vendo aqui eu me mexendo, não é que eu estou inquieto, não, é que a hérnia está me incomodando profundamente. Há 8 meses que eu trabalho com dor o tempo todo. Por quê? Porque o sofrimento ósseo-muscular ele precisa atravessar uma gradação. Você não começa a intervir no sistema ósseo-muscular do mais invasivo. Tá? É óbvio que isso a gente sabe quando está dentro do sistema de saúde, porque o que vocês vão escutar é o contrário. Vão mostrar para vocês a maravilha de um pino, de um parafuso, da sinfoplastia, que é botar um balão, da cola. Isso é algo que tem a ver com aquela rentabilidade paralela que Denise tão bem descreveu aqui, com tanta educação que eu não consigo repetir. Então, é essa rentabilidade paralela que tem. Por isso que a gente não tem uma frente só, não existe uma solução mágica para sistema de saúde. Isso é a minha opinião como técnico, como gestor, como representante do banco e uma pessoa que faz 18 anos que estuda isso. Não tem uma solução mágica. Você não resolve problema de saúde embarreirando acesso, porque senão os Estados Unidos estavam super bem, não tinham quebrado. Você não resolve o problema de saúde cuidando só de uma linha de cuidado sem reforçar a atividade de controle, porque esse cidadão que quer começar do fim, ele já vai lhe prescrever uma cirurgia de coluna. Por isso que a gente precisa ter limites nas intervenções, mesmo intervenção que, se corretamente feita, é excelente como RPG. A gente precisa avaliar se aquela intervenção está causando melhoria, se não, sobe o degrau da complexidade. Por isso que a gente tem que criar limites. Brunelli, acho que é apenas uma constatação e depois uma pergunta. É da Miriam Fock, diretora da CACI. Quero manifestar a minha satisfação em saber que o BB finalmente teve o entendimento da importância da liberação dos funcionários que são conselheiros dos usuários da CACI para participar das reuniões mensais. Entregamos ofício em conjunto com a Contraf, contendo esta reivindicação, e desta vez houve a sensibilização por parte do BB. A pergunta do Andretta, Conselho de Usuários do Paraná. Hoje, os novos funcionários pagam 3% sobre cerca de 2 mil, que dá apenas R$60, para um plano para toda a família. Com mais 90 do BB, resulta em 150 total para a CACI. É óbvio que não se sustenta um grande número de funcionários novos com tão baixa contribuição. É necessário discutir com o BB para equalizar a despesa desse pagamento e o BB arcar com a diferença. Considere-se que o BB usa a CACI como propaganda para atrair interessados no concurso. Qual a sua posição sobre este caso, Nery? Bom, primeiro que eu quero lembrar que o plano da CACI ele é concebido através do conceito da solidariedade, né? Então, nós estamos falando aí de funcionários da base, porque o exemplo aqui está falando do salário inicial da carreira, mas, evidentemente, que o Banco do Brasil tem os seus comissionados, né, tem o pessoal
que é da gerência média. Então, a contribuição média não é essa, né? Então, a gente precisa primeiro fazer um esclarecimento. Agora, é evidente que isso aí representa um impacto bastante significativo no plano e no seu custeio. Quero lembrar que, durante muito tempo, isso não foi um problema, né? Isso, com o passar do tempo, com as mudanças que houveram no mundo e no Banco do Brasil, essa situação veio agravando essa situação. Eu acho que tem muitos caminhos. Eu acho que não existe um caminho só, não. Existem vários caminhos. A gente podia passar aqui pela discussão da contribuição por dependente, que foram discussões que já foram colocadas em mesa em algumas situações, mas eu queria sempre lembrar que essa questão de simplesmente atacar a receita, ou seja, buscar a compensação da despesa com a receita, ela muitas vezes pode maquiar uma ineficiência no controle da despesa. É sempre bom a gente dar um exemplo, é sempre bom isso. Não é razoável, gente, que a CACI pague pelo mesmo procedimento, numa mesma praça, valores distantes de até 1000%. Não é razoável que, pelo mesmo procedimento, numa mesma praça, você tenha a possibilidade de fazer pagamentos tão discrepantes. Não é razoável. Eu acho que isso tem a ver com gestão. Eu acho que isso tem a ver com o processo de negociação. Eu estou trazendo aqui um exemplo. Poderia dar outros, como a história de órtese e prótese. A gente poderia falar aqui sobre verticalização. Ou seja, tem uma série de discussões que eu acho que a gente precisa fazer. A discussão da porta de entrada é aquela história. O funcionário ele pode chegar, entrar numa rua, ter hospital e laboratório de um lado e do outro, 10 de um lado, 10 do outro. Nós podemos ter uma opção, que é dele poder escolher onde que ele quer ir e entrar. Para isso, vai pagar, e caro. Agora, a gente pode direcionar com muita responsabilidade e respeito essa utilização. E ela pode trazer uma economia significativa de recursos para a CACI. Então, eu estou querendo dar... Isso são só alguns exemplos, a gente podia dar muitos outros. Eu só estou querendo dizer que a gente não deve, na minha opinião, fazer a discussão apenas sob o ponto de vista de incremento de receita, porque onera não só o Banco do Brasil, mas onera também o participante. Por isso que eu digo que a discussão do custeio, do valor da contribuição, eu acho que ela pode ser feita. E o banco não fugirá a essa discussão quando demonstrado que todos os gargalos foram travados, quando for demonstrado que as ineficiências foram atacadas e melhoradas. Aí eu acho que a gente tem e é até mais justo, tanto com o participante quanto com o patrocinador. Em primeiro lugar, a gente fazer essas discussões daquilo que é melhor no dia a dia da CACI. Aquela história da utilização de exames, né? A pessoa pode usar, faz quantos exames quiser. Será que isso é razoável? Será que a gente não tem que ter algum tipo de limitação? Então, assim, eu acho que existem muitas discussões a serem feitas antes da gente partir diretamente para a discussão da questão da receita. Bem, nós temos 30 minutos ainda, temos uma média de 3 minutos por pergunta. Para o Davi, do Antônio Carvalho, do Conselho Fiscal da ANAB. Conheci um profissional em tecnologia que está monitorando gastos dos hospitais com planos da Unimed, que consiste em padronizar materiais para evitar abusos. Exemplo, para o evento A, usa-se 10 agulhas ao custo de X. Usos e gastos acima do padrão são exceções e merecem justificativas. Pergunto, a CACI tem algum trabalho ou projeto nesse sentido? Observação, sei que existem as auditorias. É o suficiente? A CACI tem trabalhado nisso, sim. A gente investiu R$1 milhão numa ferramenta comprada a uma seguradora americana, e óbvio que a gente teve que customizar essa ferramenta para a área de saúde no Brasil, né? Essa ferramenta, o FAMS, ela nos dá padrões de comportamento que fogem daquela curva geral, né? E é essa ferramenta que tem sido vital, tem sido essencial nesse trabalho que a gente está fazendo
que é complicado, que gera reclamações dos hospitais, que é o que a gente chamou de gestão das despesas assistenciais. Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, nós começamos com itens de materiais de consumo hospitalar, porque são itens mais baratos e mais simples. A gente acreditava que até o final de dezembro a gente ia identificar alguma coisa em torno de 25 milhões de cobranças indevidas à CACI. Terminamos o primeiro semestre com 32 milhões de cobranças indevidas que foram identificadas e barradas. Óbvio que os caras não ficam alegres, né? É óbvio que eles não mandam flores. É óbvio que as visitas que eu recebo não são para dar os parabéns. Vocês me pegaram, né? É óbvio. E é óbvio que alguns deles sentam com discursos, como eu já ouvi, vamos dividir o prejuízo. Então, eu pagar errado é prejuízo. Ele me roubar, eu pagar errado é desonestidade. Ele me roubar é prejuízo. Mas isso faz parte do jogo. Isso aí a área que cuida de negociação tem experiência bastante e a gente vai continuar encarando enquanto for da vontade da empresa que isso aconteça. Por quê? Porque eu volto a repetir o que eu falei. Ou a gente encara o mercado e mostra que a partir do momento que a gente identifica uma desconformidade, o erro, a fraude, o roubo não gera obrigação, e a gente faz isso unidos, ou a gente faz de conta e eles vão descobrindo outros caminhos. Porque não duvidem, essas ações que nós estamos fazendo agora, daqui a 2 anos precisarão ser outras, porque eles vão testar outras alternativas para nos imputar margens de até 5.827%, como a gente descobriu, sendo cobrada a maior na dieta enteral. 5.827% a mais nos era cobrado do preço que se vende na esquina. Tá? Então, isso é um trabalho que tem que contar com todos. As lideranças são muito importantes para isso, porque vocês podem conter o discurso irresponsável que é feito contra a CACI e vocês podem nos ajudar para que juntos a gente encare essas empresas que existem por aí. Mas existe sim esse trabalho, viu, Carvalho? E esse trabalho, ele não se sobrepõe, ele não elimina e ele não anula a necessidade de aprimoramento da auditoria interna e externa. Isso é um processo contínuo, né? Isso é um processo que muda, como eu mostrei para vocês, como muda a questão epidemiológica na população da gente. Maria Gorete Baroni para o William. A Gorete é do Conselho Deliberativo da ANAB. O movimento sindical não tem acesso ao resultado do exame periódico. É um bom instrumento de análise de nível de adoecimento que o banco não disponibiliza. E no painel anterior, o diretor Carlos Neto reconheceu que o resultado do exame periódico precisa ser melhor trabalhado. A diretoria criou um radar para acompanhar o número de licença médica até 15 dias. É fundamental usar esse instrumento nas análises. E por que o banco não abre esses dados nas negociações? No decorrer das visitas às agências, nos deparamos com muitos gestores e gerências médicas angustiados pelo recebimento de torpedos, e-mails, áudio de conferência. William. Obrigado pela pergunta. Ela ajuda bastante no esclarecimento de por que não abre, na minha opinião. Primeiro, tenho que dizer uma coisa, né? Interesse ideológico. É evidente que a minha representação aqui, e qualquer fala aqui, seja minha, seja do banco, tem interesse ideológico, porque nós estamos em disputa de classe. Então, é evidente que eu estou aqui falando por 100 mil bancários do Banco do Brasil, que está lá nas agências locais de trabalho. E, assim, para explicar essa questão do PCMSO, é muito interessante, porque a gente, na apresentação aqui, acho que o público percebeu isso, a gente não veio aqui para ofender ninguém, a gente fez uma fala super tranquila, nós não levantamos nenhuma ilação, o que nós dissemos nas 3 mesas, a gente repetiu aqui na fala, que nós, os trabalhadores, temos leituras de prováveis adoecimentos, e a gente está dizendo, vamos abrir os números, vamos discutir qualquer coisa, né? Então, isso, vou manter esse mesmo nível, que acho que é o que a gente deve fazer num debate tão rico como esse aqui. A questão do PCMSO,
ele passa por aquilo que o banco falou agora há pouco aqui, né? Dados objetivos. Então, assim, provas de adoecimento. Nós dissemos, vamos fazer uma mesa e vamos analisar dados possíveis, PCMSO, né? Banco do Brasil e Executor de Saúde, CACI, devem ter dados para começarmos a debater. Nós temos uma coisa muito clara, nós ouvimos os trabalhadores nos locais de trabalho. São 100 mil trabalhadores que nos dizem o que acontece. Se o banco tiver boa disposição, vamos abrir os dados. PCMSO é um excelente dado. Outro exemplo sobre isso, né, da gente abrir dados. Nós propusemos, se não tem números, e ninguém fez ilação, se não tem números sobre provável nexo de adoecimento com relação a assédio, né, condições de trabalho, falta de funcionário, esse tipo de coisa, que é o que os trabalhadores nos falam, vamos fazer uma pesquisa nacional científica entre Banco do Brasil e nós, entidades sindicais. Nós propusemos isso em mesa. Vamos abrir uma pesquisa, como nós discutimos na FENABAN e fizemos em 2007, um mapa onde mostrava nós, entidades sindicais, em 2000, fizemos uma pesquisa nacional científica chamada Rosto do Bancário. E lá nós expusemos os bancos. Nós mostramos que tinha discriminação, que não tem negro, que não tem negra, que não chega nos últimos cargos, os mais importantes. Aí, depois disso, nós tivemos uma cláusula de igualdade de oportunidades. Em 2007, a gente fez o censo dos bancários. O censo mostrou o que a gente está falando. Propõe ao banco, mais uma vez, que a gente abra uma pesquisa científica para os funcionários responderem, né? E aí dizer se eles estão doentes ou não, eles preencherem a pesquisa, né, de uma forma mais científica, porque, como eu disse, o bancário nos fala que não responde o PCMSO e, às vezes, o exame periódico, além daqueles que são percebíveis, altura, peso. Por quê? Porque ele perde o salário. Então, aqui estamos fazendo um debate responsável, sério, que é como as nossas entidades sempre fazem. E aí, questão dos incorporados. A questão de discriminação ou não é muito relativo, né? E aí, novamente, eu vou falar em nome dos funcionários. Por quê? Nós queremos negociar. As entidades sindicais estão esperando há 4 anos para negociar com o Banco do Brasil. Apresente números. Apresente os dados do perfil dos funcionários. Os funcionários do BB, pós-98, pré-98, os funcionários da nossa Caixa. Por que será que a gente fala da nossa Caixa? Porque são só 12 mil trabalhadores e a sua família. Né? Número pequeno, né? E não quer dizer que a gente está desconsiderando nenhum trabalhador, mas a gente dá importância aos tamanhos das coisas. Nós falamos em nome de todo mundo e nunca discriminamos ninguém. É a nossa praia ser representante da classe trabalhadora. Então, só para ter uma ideia com relação a isso, o banco, às vezes, ou então tem uma lenda urbana, vamos usar a questão da lenda urbana, né? Tem uma lenda urbana falando que o pessoal oriundo de outros bancos pode quebrar a CACI. Cadê os números? Porque tem concurso na nossa Caixa de 2000 para frente e para trás. Quem é mais antigo tem salário médio mais alto. Quem é mais novo, nós temos os bancários do BB, o banco soltou dia 28 agora o perfil do bancário, né? Bonitinho lá. Nós não temos nenhum problema de debater. Apresenta os dados, porque os bancários que entraram na nossa Caixa depois de 2000 é igualzinho os bancários que entraram no BB. Pode ter um filho, pode ter 2, pode ser solteiro, porque nós estamos falando de uma geração que entrou de 2000 no Banco do Brasil, que é mais de 80% do quadro, e uma geração que entrou na nossa Caixa. E os antigos têm salário maior. Então, se você pegar 7,5 de cada um, cadê os números? Eu não sei, eu não disse que sei. Só que a gente não faz ilação, a gente quer mesa de negociação. Quando os sindicatos e os bancários vão para a justiça, por que será? Porque o patrocinador não abre discussão, não abre mesa. Então, a gente só faz debate com respeito, aqui ninguém faz ilação. E, para finalizar, a questão de 2007, reestruturação da CACI. O banco colocou 300 milhões. Vamos falar da forma ideológica que eu aqui, representando os 100 mil bancários, entendemos isso. Foi fruto da luta. Nós fizemos campanha salarial, clausulamos no ACT do Banco do Brasil, reestruturar a nossa caixa de assistência médica, e aí não é nenhuma benesse colocar 300 milhões, é negociação.
negociação entre os trabalhadores e o Banco do Brasil. E aí, só para pegar alguns dados, desses 300 milhões, isso aí não foi dado. Isso aí era pagando despesas, porque o banco também passou uma década com congelamento que arrebentou a receita da nossa CACI. Então, a gente faz o debate respeitoso, sério e com dados também. Então, estamos aqui para as próximas perguntas e sempre com muito respeito, como a gente veio fazer aqui dentro desse espaço. Com a colocação aqui da Graça Machado, diretora da CACI, ao Nery. Em complemento ao agradecimento feito ao BB pela diretora Miriam, acrescento que a liberação dos conselheiros para participar das reuniões foi uma luta dos conselheiros durante o 6º Encontro Nacional dos Conselheiros de Usuários, que encaminhou solicitação ao BB e contou também com o apoio do movimento sindical. Bom, eu vou fazer 2 perguntas, Nery, agora para ver se a gente dá uma ajustada aqui. Do Haroldo, da FENAB. Nery, até 1990, a rede da ABBs representava importante ferramenta na política de gestão de pessoas. O decreto do presidente Collor impediu o repasse para a ABBs a título de subvenção. Hoje, quando a qualidade de vida é tão importante, por que não utilizar as associações de forma ativa e exclusiva no programa QVT, acho que né? QVT do BB. Programa da CBN disse que a média de vida do pessoal do BB é maior que das demais cidades, dos demais cidadãos, e que um dos fatores apontados são os clubes. A outra pergunta é da Leopoldina Correia. O presidente da CACI alerta para os cuidados com nossa saúde. O meu plano é não precisar de plano nenhum, mas eu tenho a CACI que não tenho o que precisa do próprio BB. Como prova da nova mentalidade do BB para com a saúde financeira da nossa CACI, o BB poderia voltar a abrigar as unidades CACI em suas dependências e arcar com as despesas administrativas da CACI, de modo que toda a receita da CACI possa ser usada só para promover a saúde? Bom, Haroldo, com relação à questão do QVT, eu acho que esse tema era um tema que era da minha diretoria e migrou para a diretoria do Carlos Neto. Eu acho que é um assunto que a gente tem que levar e debater lá com o Carlos Neto. Eu acho que a gente está aberto a fazer esse debate, eu não vejo nenhum problema. Com relação à questão do Banco do Brasil assumir nas dependências, não é isso a proposta? Nas dependências do banco, as unidades da CACI, eu quero dizer que eu entendo que isso não é mais possível. Não é mais possível até por questões legais, inclusive. A gente, por exemplo, da mesma forma, quando a gente discute com o Haroldo a questão das ABBs, do que tinha no passado, do que tem hoje em dia, não tem jeito, gente. Em 96, na reforma do Estatuto da CACI, se incluiu a autonomia administrativa da CACI, está lá no Estatuto da CACI. E eu acho que a gente deve batalhar por essa autonomia. Eu acho que o problema da CACI não passa por essa questão de você migrar o custo dessa despesa para o Banco do Brasil. A gente não vai estar solucionando o problema da CACI. Então, eu acho que não tem mais espaço para isso. Eu acho que a CACI ela tem que andar com as suas próprias pernas, com base num custeio definido e com base numa regulação e numa negociação muito forte que possam trazer os objetivos que a gente pretende. Eu queria, gente, fazer aqui uma única fala com relação a essa questão de fazer uma discussão em mesa de negociação ou não sobre a CACI. Eu queria, mais uma vez, frisar para vocês que democracia não pode ser aquela que ela só existe quando a gente vence. Eu acho que isso não é correto. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o Banco do Brasil, no que diz respeito aos bancos incorporados, vem estudando essa questão há pelo menos 3 anos. Mas eu queria aqui frisar uma coisa importante para vocês. Vem fazendo esse estudo em conjunto com o representante dos trabalhadores, legitimamente eleitos pelos funcionários, só não são do grupo da Contraf. Pertencem a outro grupo político. Mas eles foram eleitos, pô. E a gente está fazendo a discussão com eles. Isso não é legítimo? Isso representa que o Banco do Brasil não está
não está respeitando os representantes dos funcionários. Então, gente, isso não existe. O banco tem feito um estudo muito sério. Não é fácil você fazer a avaliação desses planos sob o ponto de vista atuarial, contábil, jurídico. Não é fácil. Existem ações nesses planos de saúde que podem gerar passivos, impetrados pelo próprio movimento sindical. São discussões que vão ser necessárias, que a gente faça a discussão a respeito disso. Quando a gente fala de ter cuidado nesse discurso de migração para a Previ e para a CACI, não é que a gente não possa fazer. E dizer que a gente não está fazendo essa discussão é não respeitar os colegas que foram eleitos e que estão lá no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, dessas entidades, fazendo a discussão conosco, assim como na CACI. É isso que eu fico impressionado. Ou os eleitos na CACI não têm representatividade. Eu tenho certeza que tem. Então, essa questão da saúde do trabalhador, o eleito está lá dentro da CACI. Ele tem os dados do PCMSO. E, como eu falei para vocês, eles têm uma responsabilidade enorme, assim como todos nós, sobre essa questão da saúde do funcionário do banco. Tanto quanto o Banco do Brasil, eles estão lá dentro. Então, eu quero aqui novamente dizer que esses funcionários, legitimamente eleitos, que representam os funcionários, eles estão lá, eles têm acesso ao PCMSO, e eu tenho certeza que, se aquilo que existe dentro do PCMSO refletisse aquilo que é colocado com muita facilidade no discurso, eles teriam propostas. Eu tenho certeza que cada diretor eleito, cada conselheiro eleito dentro da CACI teria proposta com relação a essa situação. E até onde eu conheço da história, não tem nenhuma proposta de ninguém dentro da CACI, eleito ou indicado, que aponte esse tipo de problema que está aqui colocado. Então, aqui é só uma questão de esclarecimento, gente. Não dá para dizer, não, pô, o banco está fazendo isso e não quer fazer a discussão. Ele vem fazendo a discussão diariamente, tanto na Previ, quanto na CACI, quanto em todos os fundos dos bancos incorporados, porque todos eles têm representação do trabalhador. Da Sandra, da PABB, para o Davi. Lembramos que as perguntas que não puderem ser respondidas até o final deste bloco, nós temos mais 11 minutos, 12 minutos, serão respondidos por isso, encaminhado aos perguntados e será respondido por e-mail, para aqueles que identificaram o e-mail aqui. A Sandra pergunta, os funcionários denunciam os prestadores de serviço que praticam desconformidades? Se a resposta for negativa, por favor, diga-nos o porquê da omissão e se a CACI pretende incentivar que o usuário seja mais atuante para não ser, mesmo sem querer, conivente com esses prestadores. Não, Sandra, isso é uma boa pergunta. Vou só dar um dado concreto para vocês. Antes de ser indicado para cá, eu passei 3 anos respondendo por São Paulo. Nos 3 anos como gestor de São Paulo, eu recebi 5 denúncias de prestadores de uma rede que chega a 10 mil prestadores. Das 5 denúncias, 4 foram de assédio sexual. Tá? Dos 4, só 1 era credenciado. Os outros 3 atuavam em locais credenciados, 2 e 1 nem sequer credenciado era, não sei nem porque que a pessoa fez a denúncia. Então, assim, o que é que existe? Existe uma intensa, contínua e bastante antiga campanha que nos foi incutida por tudo que é meio de comunicação, de que o que o médico fala é palavra de Deus. Não pode ser mudada. E isso explica, Sandra, por que a gente tem tanta dificuldade de trazer para ouvir a nossa opinião, sem fazer porta de entrada obrigatória, porque isso não é querido ainda pelo corpo social. Isso é o que viabilizou todos os sistemas de saúde avançado no mundo, mas a gente não quer.
A gente quer ter o direito de escolher para onde a gente quer ir, mesmo que seja para um camarada desse. E isso explica, por exemplo, por que é que eu não dou, pelo menos, o benefício da dúvida a Cassi. Óbvio que as coisas têm caminhado, né? É óbvio que as 65 unidades próprias que a gente tem já tem melhorado a sua taxa de ocupação, quer dizer, a captação dessas pessoas para Cassi. Mas ainda nós não vivemos o grande problema que a gente devia viver, que era a fila de espera. Seria um problema maravilhoso. Tanto funcionário usa o nosso serviço próprio que nós temos que discutir como é que a gente faz, olhando os resultados, para ampliar esse serviço. Nós não temos esse problema ainda, porque existe essa cultura de que um médico falou. E isso vale mesmo nos casos em que a gente demonstra que o que um médico está prescrevendo para a pessoa é experimental. Pode piorar a sua qualidade de vida ou causar um óbito antecipado. Nem assim a gente consegue facilmente. Qual é o segredo para mim, para a gente mudar isso aí? A adesão das lideranças. Todos se preocuparem efetivamente com a Cassi. Todos começarem a olhar fatos concretos e, a partir daí, assumir o nosso papel de liderança. Lembra da outra mesa? Gestão é diferente de líder. O cara pode ser gestor e não liderar a equipe. Mas o líder, ele consegue mostrar coisas que, às vezes, uma norma escrita, um papel escrito não consegue. Então, o que eu acho que a minha sugestão que eu deixo, Sandra, é que a gente assuma mais o papel de líder do sistema de saúde Cassi. Esse sistema de saúde, ele é único. Quem está dizendo isso para vocês é um colega que há 18 anos estuda diversas alternativas de saúde, de todo tipo, e não conseguiu encontrar nenhuma que tenha como foco de preocupação a saúde. O dever de casa nós temos que fazer. Agora, esse intercâmbio, para acontecer o que você está falando, Sandra, só com a ajuda de vocês, com o prestígio, com o peso que vocês têm junto aos grupamentos que vocês representam. Senão, é muito difícil, não é impossível, mas é muito lento a gente conseguir, falando como Cassi, abrir tudo que a gente pode abrir para vocês que são lideranças. E aí o papel do Conselho de Usuário é muito forte. Mais uma pergunta do Carvalho, do Conselho Fiscal da ANAB, para o Nery e para o Davi. Há indicativos de que a Cassi encontra-se deficitária. A tendência é piorar, ou seja, despesas maiores que receitas. Há cerca de 5 anos, existiam cerca de 5.000 aposentados recebendo diretamente do INSS sem contribuir para a Cassi. Pergunto, existe controle desta evasão? O que pode ser feito para inibi-la? Como o banco está discutindo essa questão do déficit, que pode inviabilizar a Cassi? E uma pergunta dentro do mesmo foco, do Guanabara, do Conselho de Usuários da Bahia. Já existe alguma proposta para resolver o impasse financeiro que a Cassi passa? A saída está no aumento de nossa contribuição ou na redução dos serviços que nos são prestados? Ou no aumento da contribuição do bebê? Em que estágio se encontra o debate sobre o assunto? Nery, primeiro. Bom, existe, de fato, projeções que apontam um processo deficitário da Cassi ao longo do tempo. Já existem discussões sendo feitas dentro da Cassi com relação a esse cenário. É evidente que a gente precisa evoluir nele. Agora, eu queria dizer para vocês assim, aquilo que a gente já comentou antes. Existem várias possibilidades. O que a gente tem de desafio, representação dos trabalhadores, indicados do banco, é tentar achar essa equação da melhor forma possível. Eu repito, eu não acho, para responder objetivamente a pergunta, que a saída seja pegar e aumentar direto a contribuição, seja do banco, seja do participante. Eu acho que existem medidas, atos de gestão que a gente pode fazer para melhorar e controlar melhor a despesa da Cassi, sem isso representar redução de benefício, redução de direitos. Aqueles exemplos que eu já citei. A gente pode
ter um método de regulação da utilização dos exames que não traga nenhum prejuízo para a CACI, mas que controle um pouco melhor essa despesa que hoje é totalmente aberta. Então, eu acho que existem medidas que podem ser adotadas, que podem, antes da gente falar em aumento de custeio, falar em redução e controle da despesa. Eu acho que, de fato, isso pode acontecer. A questão das negociações com os hospitais. Eu acho que a gente tem que ser mais duro nessas negociações. Eu acho que a gente tem que ser mais profissional internamente para poder negociar melhor. Então, eu acho que a gente tem que investir também numa maior capacitação dos nossos negociadores. É importante, por exemplo, hoje, você chega na CACI e pergunta assim, quem é o seu melhor negociador? Ninguém vai saber te responder isso. É importante que a CACI também faça uma avaliação da atuação daqueles que vão negociar em seu nome. Então, existe uma série de questões que a gente precisa abordar internamente na CACI que podem trazer resultados bastante expressivos. A gente tem a questão de parceria para fazer com outras entidades. A gente tem questão de parceria que a gente pode fazer com a própria Previ, né? E aí são parcerias que também podem ter diversas modelagens. Ou seja, eu acho que existem, sim, opções, mas, para isso, é necessário que a gente faça essa discussão assim, com muita boa vontade, desprendido de disputas ideológicas, para que a gente possa, de fato, encontrar, e eu acho que elas existem, eu acho que elas estão ao nosso alcance, eu acho que é possível a gente encontrar um rumo para a CACI. Já faz tempo, gente, que a gente vem discutindo essas questões dentro da CACI. A gente tem a dificuldade de conseguir encontrar um ponto comum, mas eu acho que vale a pena insistir, e eu acho que, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue perenizar a CACI. De parte do banco, existe muita boa vontade em fazer esse debate. O que o banco não aceita é o discurso imediatista de que basta o Banco do Brasil contribuir com mais e que ele é o grande causador do adoecimento dos funcionários ou das mazelas da CACI. Davi, depois eu vou repassar essa mesma pergunta para o William também, já que isso envolve o movimento sindical, negociação e debate sobre o assunto de uma forma geral. Bom, são duas coisas que foram perguntadas. A primeira, em relação ao INSS, sim, a CACI criou um dispositivo, inclusive na internet, e a gente tem rastreado, sim, e se a gente perceber que está havendo evasão, a gente vai adotar as medidas que o Estatuto preconiza para a gente. Eu acho que isso é uma questão de consciência. É lamentável até que o colega omita da CACI isso, e depois faça o discurso que quer a sustentabilidade. É uma coisa incoerente, na minha opinião. Enfim, se isso aqui é um sistema solidário de saúde, não faz sentido eu querer prejudicar o outro, nem eu posso entrar com uma contribuição que inviabilize a assistência do outro. Solidário não é uma palavra bonita. Solidário significa que cada um está contribuindo para que o sistema se mantenha longevivo, com o máximo que pode. Então, não tem mágica. Ninguém faz mágica na área da saúde. Ou a gente tem essas responsabilidades, ou a gente não sobrevive, por mais bonito que seja o discurso que a gente possa fazer. Então, isso é algo que me preocupa muito. Em relação à outra parte da pergunta, eu não sei, com certeza a maioria de vocês percebeu, mas pode ser que alguém tenha feito no impulso, não tenha prestado atenção, que foi que o Ogata fez com a gente aqui, quando ele mandou ficar em pé. O Ogata fez uma avaliação de quê? De risco. Ele pegou 5 perguntas básicas, mandou todo mundo ficar em pé. Por quê? Porque a hipótese é todo mundo está fora do risco, certo? Na primeira pergunta, vocês viram que eu me sentei. Por quê? A Erne não está me deixando fazer atividade física, que é o basilar, que depende da vontade de cada um aqui que está me olhando, e a minha também, a de Douglas, a de Nery e a de William. Tá? Quantas pessoas sentaram? Quase que a maioria do que sentou. Depois ele foi fazendo outras perguntas que vão graduando
a escala de risco. Por que eu estou falando isso? Minha gente, nós temos que fazer uma discussão corajosa. Qual é a discussão corajosa? O que pesa mais? O que traz mais risco para um sistema de saúde? Uma pessoa que tem 70 anos de idade, mas se cuida, mas conserva o peso, mas faz a sua atividade física, mas procura se manter rígido, ou uma pessoa de 20 anos com obesidade mórbida que continua a comer. O mercado de saúde brasileiro pune pela idade. E nós ficamos aqui falando se quem paga o pedaço do bolo maior é banco, é associado. Gente, nós temos que quebrar o paradigma. Qual é o paradigma? Ou a gente começa a discutir o risco e quantificá-lo e ver a responsabilidade de cada parte envolvida no sistema, ou nós vamos ficar fazendo discussões onde a maioria das alocações pode estar certa e o sistema vai por água abaixo. Tá? O que eu estou colocando para vocês é o sistema de saúde brasileiro. Vocês ouviram aqui hoje de um representante, aliás, do presidente da Bradesco Saúde. Vocês ouviram ele dizer aqui o seguinte: nós temos que fazer uma discussão no mercado de saúde suplementar brasileiro. Ou a gente quer um sistema aberto, com acesso amplo, e vai pagar o quanto isso significa, ou a gente começa a discutir saúde, gestão de cuidados, mapeamento de risco, e a gente começa a estabelecer os degraus do acesso. Vocês ouviram ele falar isso hoje de manhã. É o que nós estamos falando aqui, é o que eu estou falando aqui. Não dá para achar que solução para o sistema de saúde CACI vai nascer de um único ator, ou de uma única injeção de recursos, ou de uma única ação. Não vamos cair nessa ilusão. É uma discussão complexa, ampla, e que vai envolver mudança de paradigma para todos nós. William. Vou falar de duas questões que a gente debate bastante no movimento, sobre estratégia de saúde da família e essa questão de eventuais contenções de gastos. Mas antes, um esclarecimento importante. Com relação a negociações, né? E a gente precisa explicar isso, porque tem um histórico também, né? Quando debatemos grandes temas, e você discutir CACI, discutir Previ, a Central Única dos Trabalhadores, ela é grande incentivadora, nós completamos 30 anos defendendo democracia das entidades, democracia brasileira. Então, quando a gente fala a questão dos eleitos, nós somos grandes defensores de ter eleitos nas entidades de trabalhadores, na CACI, na Previ, no Econômicos, em todas elas. Isso é evidente. Agora, negociação da reforma da CACI em 96, da reforma do Estatuto da Previ em 97, questão do uso do Fundo Paridade em 2005 na Previ, dinheiro que o governo federal tentou levar da gente embora, e as entidades sindicais conseguiram segurar o dinheiro da intervenção da Previ, né? Depois nós negociamos em 2005, fizemos duas negociações em 2007, Previ sobre superávit, 2007 e 2010, novamente debatemos a reestruturação da CACI em 2007. Grandes negociações, a gente procura as entidades do funcionalismo. Todo mundo sabe do que eu estou falando. As grandes negociações, nós, além dos eleitos, é muito mais forte fazer debate com o patrocinador se você fizer com unidade. É por isso que a Contraficult, as entidades... o Comando Nacional dos Bancários tem todas as forças do movimento lá dentro, porque isso nos une e nos fortalece. Então, todas as grandes negociações, nós chamamos a ANABB, nós chamamos entidades de aposentados, né? Porque isso nos fortaleceu. E cada vez que for necessário, vamos fazer isso, porque é importante para nós, os funcionários. Então, só para deixar claro que a gente valoriza muito eleitos de todas as entidades. Nós defendemos que tenha. Agora, é evidente que você precisa de muita força, de mobilização, para conseguir alguma coisa que tenha a ver, por exemplo, com botar a mão no bolso quando é o patrão. E aí precisa de unidade. Então, a gente já tem uma experiência longa e positiva para nós sobre isso. A gente tem debatido com relação a essa questão da CACI, enquanto gestora, enquanto uma cogestão, né, de saúde suplementar, nós discutimos no Congresso dos Funcionários esse ano, mais uma vez, que você tem que fortalecer todas as ferramentas que lidam com você prevenir.
ao invés do sistema curativo que está quebrando pelo mundo. As grandes experiências, elas lidam com o fortalecimento da questão de prevenção. E aí acho que dá para fazer um trabalho muito bom, como a gente está discutindo em mesa. Banco, que é o patrocinador, é o patrão, e a gente. Então, acho que dá para investir na questão da estratégia de saúde da família. Não dá para você abrir clínica CIS no Brasil inteiro, mas dá para você fazer rede referenciada. Vocês que trabalham com isso conhecem bem melhor que a gente. Mas tem muitas possibilidades da gente melhorar esse sistema preventivo, porque ele é muito mais barato do que o curativo. Só que o limite é sempre em não abrir, não deixar de prestar o serviço para nenhum bancário, bancária nossa e sua família. Esse é o limite das discussões que a gente tem que fazer. E é complexo mesmo, é sério, é um debate muito rico para fazer, com relação à contenção de gastos. É isso. Ok. Bom, gente, o nosso tempo está estourado. Nós ainda temos aqui várias perguntas. Nós vamos pedir desculpas aos que perguntaram, mas, como eu falei antes, aquelas que não foram respondidas e que têm e-mail aqui, nós vamos pedir aos debatedores que respondam por e-mail. E apenas para registrar, né, são perguntas do Rubem Costa, do Aníbal Rumiato, do Hermínio, do Matheus, do Daniel, da Penha, do Adelmo, do Ellery, do Andretta, do Milano, do Marcelo, e esse aqui não está identificado. Uma informação muito importante que eu acabei de receber do presidente da ANAB, que bateu em 284 acessos simultâneos, ou seja, de pessoas diferentes assistindo esse nosso evento, ou seja, 130% das pessoas inscritas nesse seminário. Acho que eles merecem uma salva de palmas, né? Oi? Foi cancelado o debate ao vivo agora? Bom, nós vamos dar 1 minuto para cada um para as suas considerações finais, por gentileza. Começa com o William. Agradecer a oportunidade. Sempre que houver eventos como esse, a Contraf, as nossas entidades estão à disposição. A gente acha muito importante fazer esses debates, tanto aqui com as pessoas, quanto pela internet, porque a gente tem muito a dizer. E o espaço, às vezes a gente tem dificuldade de comunicações. Vivemos no mundo da comunicação, né? O banco está lá piscando na tela de trabalho o dia inteiro. E a gente não, a gente tem que ir atrás para levar informação para o trabalhador. Então, a gente agradece muito, estamos à disposição. A gente não tinha como não trazer questões da campanha, porque isso envolve saúde, e discutir sustentabilidade da CACI, da nossa assistência médica, tem que resolver as questões do adoecimento do nosso bancário, da nossa bancária e família que adoece junto com o trabalhador. Então, a gente agradece muito, e estamos sempre à disposição, e todo mundo com muita unidade para a gente trazer direitos para os nossos trabalhadores. Obrigado. Carlos Neri. Bom, gente, quero finalizar também agradecendo a ANAB aí pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom fazer o debate. Queria passar aqui uma mensagem que eu entendo que a CACI é uma empresa sólida, uma empresa que cumpre o seu papel. Eu costumo dizer que muitas vezes os problemas acabam sendo enaltecidos, assim, valorizados, muito mais do que aquilo que a CACI faz de bom. Eu costumo dizer, os meus filhos nasceram através da CACI. Todas as vezes que eu precisei da CACI, a CACI esteve presente, respondeu à altura. Eu tenho a impressão de que esse também é o sentimento do funcionalismo como um todo. A gente tem pesquisa que comprovam isso. Então, eu acho que o importante é a gente batalhar, buscar uma unidade, não ter esse debate de eleito e indicado, o que a gente estiver discutindo de CACI, e a gente procurar fazer um debate isento, um debate que possa, de fato, proporcionar a perenidade da CACI, que é uma empresa exemplar, uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter presidido durante uma temporada. Acho que a gente tem que fugir desse discurso de tudo que foi feito antes estava errado e agora tudo vai ser certo. Eu acho que todos que passaram pela CACI deram uma enorme contribuição. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate de forma desapegada, e eu tenho certeza que, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai dar uma solução para a perenidade da CACI. Obrigado a todos. Obrigado, Nery. David. Bom, agradecer ao convite da ANAB e parabenizar por essa preocupação que a gente tem que ter.
Quase que o Nery me rouba a fala, não é, porque eu ia exatamente dizer o seguinte: sistema de saúde é uma construção. É uma construção de um edifício que tem paredes que você precisa o tempo todo estar reforçando, porque vai mudando os eventos que acontecem em torno dele. O que a gente está discutindo aqui hoje só é possível porque os colegas que tiveram na gestão lá atrás plantaram diversos tijolinhos, fizeram o seu trabalho e o seu dever de casa. Mas a gente só está aqui hoje, na minha opinião, porque os colegas tiveram a coragem de ousar. Ousar significa eu vou ver diferente aquilo que eu até ontem achava que só tinha esse caminho. Então, o que eu queria deixar para vocês, como um colega de banco, com 31 anos quase de casa, com 52 de idade, com 18 de CACI. A gente tem o melhor sistema de saúde de autogestão do país. A gente tem um dos melhores sistemas de saúde privado do país. E quem disse isso hoje para a gente não foi Nery, não foi o William, não foi Davi. Foi o Márcio Coriolano, que é de uma seguradora, foi o Arlindo Almeida, que é de uma medicina de grupo, e foi o professor Ogata, que é livre atirador, é da UPAS. Né? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vamos aproveitar isso que é nosso, que é construído com a parcela de responsabilidade, de dedicação e de sacrifício de cada um, para que a gente, nesse momento que o mercado do mundo está se questionando como vai sobreviver, mais uma vez, a gente repetir 44. Vamos sair na frente dos outros, vamos fazer discussões estruturais que assegurem a longevidade dessa empresa, que eu espero ser usuário dela por muitos anos ainda, depois de aposentado. Muito obrigado a todos, parabéns. Muito bem. Nada que não possa melhorar.